Bora fazer a questão 1 da prova do Enem 2025 de linguagens, questão Testless. Primeiro vamos ler esse texto grotesco aqui, né? Bem, de próprio punho. A escrita de suas tecnologias sofre interessantes metamorfoses. O que é uma metamorfose? Metamorfose é uma transformação, né? Então, a escrita de sua tecnologia sofre interessantes transformações numa ciranda que vai do simples bilhete aos originais de um livro. Estranhei muito na primeira vez que escutei a expressão de próprio punho. Parecia que eu ia bater em alguém, né? Tipo, próprio punho, né? Não era bem o caso, então ela não vai bater em ninguém, né? Ela quer dizer com isso. Foi numa situação bancária, então ela estava no banco. Dessas bem burocráticas, eu decidi escrever algo bem breve, mas com as minhas mãos. Na verdade, o que importava era a autenticidade da minha caligrafia, porque provavelmente era uma assinatura que provava que é de fato ela, né? Que a época ainda era mais fluente e firme. A caligrafia dela na época era melhor do que a hoje, né? Mais fluente do que a hoje, mais firme do que a hoje, certo? Depois dos teclados de computador, ela rateia bastante, ela varia bastante. Minha letra hoje tem uma espécie de alternância. Dia sim, dia não, trêmula, firme, forte, fraca, mais roturna e mais cheia de arestas. Provavelmente por conta da falta de prática, né? É claro que já escrever muito mais de próprio punho, ou, numa palavra mais bonita, manuscrevi, né? Prefiro a mão ao punho, certo? Ela prefere falar que ela escreveu à mão do que escreveu ao punho, né? Embora ele também seja usado na tarefa. Beleza. Mas não é um feito individual, né? Então, o punho ele não é usado individualmente. Em larga medida, é social. Muita gente sempre o mesmo que eu. Escreve bem menos usando as mãos, ou melhor, empregando algum tipo de tecnologia. Lápis, caneta, etc. Para escrever com grafite, ou tinta, ou giz, ou carvão, ou sangue, o que mais, né? Beleza. É importante lembrar que ainda há gente que não sabe escrever nesse país, nesse planeta. Mas muita gente sabe e tem um combo de tecnologias mais ou menos à disposição para isso. Então, muita gente sabe. O que ela considera como tecnologia? Ela considera como tecnologia tudo que a gente usa para escrever. Então, percebe? Ela fala que lápis é uma tecnologia, caneta é uma tecnologia, grafite é uma tecnologia, tinta é uma tecnologia. Então, tudo isso ela considera como uma tecnologia, sacou? Beleza. Sou dessas pessoas privilegiadas que tem várias possibilidades, e uma delas nunca deixou de ser o uso das mãos. Então, vê, ela até hoje escreve com o uso das mãos, isso é importante, né? Uma delas nunca deixou de ser o uso das mãos, legal. Então, até hoje ela escreve. Ainda hoje, são elas que batucam o meu teclado de computador, né? Então, ainda assim, mesmo não escrevendo no papel, ainda assim você usa as mãos para escrever no computador, né? Uh, ou 2 ou 3 telas sensíveis, mas não expressam mais a minha letra, perfeito? Então elas batucam o computador, tocam as telas, mas não expressam a letra dela. Por quê? Por que não expressa a letra? O que caracteriza a escrita digital? Né? Porque, veja, o que ele falou aqui? Ela falou que ela escreve, né? A mão nunca deixou de ser um instrumento que ela escreve, mas hoje em dia a letra dela não é mais representada. Então percebe que ela está escrevendo digitalmente, a letra dela não está sendo representada. E aí agora ela vai falar provavelmente o que representa a escrita digital. Porque se a letra dela não é representada, o que está acontecendo ali, né? No lugar, ou seja, no lugar da minha letra, no lugar dos traços que representavam minha identidade, né? Tanto que no banco, o que mais importava era a autenticidade que você escrevia, você tem agora o quê? Você tem agora fontes, Times, New Roman, Arial, Calibre, e mais uma centena de letras minha escolha. Eu e Deus e o mundo. Então percebe que antes, se eu visse, por exemplo, uma letra dela, eu conseguiria saber que ela escrevendo. Você vê uma letra do seu pai, você sabe que é o seu pai escrevendo. Quando você for para a faculdade, você vai pedir para alguém assinar a lista de presença para você, ou alguém vai pedir você para fazer isso, né? Com certeza, isso é um evento canônico que acontece na faculdade. E aí você vai ver que é o seguinte, às vezes a professora percebe, por quê? Porque a letra é diferente, né? Ó, fulano não tem essa letra não. Então a letra, ela tem uma autenticidade, ela carrega uma identidade, né? Digital não. Se eu escrever Arial no digital, tu não consegue saber se foi eu, ou se foi Ciclano ou Fulano que escreveu, porque é a mesma fonte, beleza? Então é isso que ela quer dizer aqui. A despeito desse rol de chances e ferramentas para escrever, o manuscrito nunca deixou de pintar aqui e ali, muitas vezes como obrigação. Então o manuscrito nunca deixou de ser utilizado, isso que ela está falando. Na escola, por exemplo, até hoje ele é soberano, no Enem também. Curioso, não? Fico pensando em que espaços e ocasiões ainda uso minha letra. Então, esse parágrafo, ela está falando aqui sobre quais lugares ela ainda usa o manuscrito, quais lugares ainda usa a escrita à mão. Olhando ao redor, na minha casa, minha letra está em espaços muito delimitados e específicos, né? Beleza. Bilhetes.
eles estão principalmente na cozinha e, em especial, na porta da geladeira, a fim de manter a comunicação com o meu coabitante, né? Coabitante é a pessoa que mora no mesmo lugar, né? Então ela tá tentando manter a comunicação com a galera que mora com ela. Sempre muito esquecidos ou relapsos. Mas também há bilhetes em post-its na minha mesa do escritório. Então também tem bilhetes na mesa dela, né? Quando você faz ali um post-it, certo? Você deixa ali um bilhetinho na mesa do escritório, por exemplo, ó, corrigir tal questão, né? Fazer tal coisa. Você que é vestibulando, você deve ter isso também, beleza? Textinhos em garranchos, né? Então, tipo assim, ela não se importa com a forma como escreve, garrancho, tipo, escreve de qualquer forma, por meio do qual me comunico comigo mesma, a evitar um comportamento esquecido e relapso, esquecimento, né? Beleza. No escritório, costumo ser mais suave comigo mesma, mas também muito mais lacônica, né? A ponto de nem eu me entender. Então, lacônica, ela tá escrevendo assim, de forma muito, né? Muito breve. Lacônica é ser muito breve. Então, ela escreve tão curto que ela não se entende, né? A ponto de nem eu mesmo entender. Se passar o tempo, beleza. Então, ela sabe que escreveu na hora, mas se passar um tempinho, ela for tentar ler, ela vai ler e falar assim, cara, que bosta é essa? O que que significa? O que que significa arroz? Né? Ah, pô, quando eu escrevi, eu queria dizer que eu tenho que comprar arroz, beleza. Mas depois de uma semana eu vou ler arroz e vou falar, que isso? O que é arroz? O que significa arroz? Então, isso que significa ser lacônico, você tá sendo breve. Em todos os casos, vai minha letra, menos e mais redonda. A lápis e a tinta azul em post-its rosa choque, né? Então, vai a letra dela, menos redonda, mais redonda, então pode ser bonito ou não. A lápis ou a caneta em post-it rosa choque, colado precariamente, então vê que não tem uma preocupação formal. E todos com destino a lixeira. Em breve, justo porque eles funcionam como lembretes de tarefas e coisas que devem ser vencidas. E claro, substituídas por outra num fluxo infinito. Às vezes ansiogênico, né? Ansiogênico é de modo ansioso, com que a maioria dos adultos e mais ainda os adultos, então ainda mais as mulheres, precisa conviver. Beleza. As formas de escrever mudam, as necessidades também. E o resultado é um elenco complexo, em que nada dispensa nada. A depender da tarefa ou da importância das coisas ou de suas funções, a escrita e suas tecnologias vão se reposicionando. Então, vê, a escrita não foi substituída, a escrita manual não foi substituída pela escrita digital. Na verdade, ela falou assim, o resultado é um elenco complexo, em que nada dispensa nada. Então pode ser que eu precise de uma hora de escrita manual, outra hora eu precise de uma escrita digital. Então não tem como eu falar que eu vou usar só manual, só digital, porque nada dispensa nada. É muito mais complexo do que parece. Então a escrita e suas tecnologias vão se reposicionando, vão mudando de status, uma ciranda interessante e importante que pode ser vista à luz de certa diversidade, enquanto suas oportunidades e seus efeitos, aqui e ali. Não adianta muito pensar sempre como se tudo fosse excludente. Então, tipo assim, não adianta você botar uma caixinha de, surgiu tecnologia mais avançada de escrita digital, então dane-se a escrita manual, não existe mais. Não, ele tá falando que isso aqui é errado. Não seja excludente, né? Estão aí minha farta comunicação por bilhetes, né? Que ela falou que comunicava por bilhete com ela mesma e com os cohabitantes. Minha gaveta alega de post-it de toda cor, esperando para serem usados. E o cheque do cartório, em que quase tudo já é digital. Então ela deu um exemplo de o que ela usa muito de manual e o que ela usa muito de digital. Do punho ao pixel. Não é uma frase filosoficamente correta. Isso é uma opinião dela, né? O negócio é mais do punho e o pixel. Entende o que eu tô falando? É o seguinte. Se eu falo assim, da pedra ao metal, a gente deixou de usar a pedra e começou a usar o metal. Se eu falo do punho ao pixel, eu deixei de usar o punho e comecei a usar somente o pixel. Agora, se eu falo o punho e o pixel, eu estou falando que coexiste a tecnologia digital com a tecnologia manual, que seria o punho e o pixel. Tá? Então é isso que ela quis dizer. Terminando isso, vamos lá para nossa questão 6. O que ela fala para a gente? O que diz respeito ao gênero bilhete, a autora dessa crônica. Letra A. Ressalta a formalidade na comunicação com as pessoas de sua convivência. Bem, ela falou pra gente que os post-its eram feitos por garranchos, que eram feitos em post-it rosa choques, e que ela escrevia de forma lacônica, de forma muito breve. Onde que isso é formal? Isso não é formal. Tá? A hora nenhuma o texto fala que o bilhete, né, o gênero bilhete, é os bilhetinhos que ela escreve. O textuário nenhuma fala que o bilhete ressalta a formalidade, muito pelo contrário, né? É o informal. É o quanto isso vai ser pra lixeira, pô. O bilhete vai na lixeira no final de tudo. Critica a ansiedade causada pela velocidade da comunicação. Olha só, isso aqui é até que bom, porque olha o que o texto fala aqui pra gente, né?
Ele fala aqui de modo ansiogênico, né? Cadê? Modo ansiogênico. Peraí. Aqui, ó. No fluxo infinito, às vezes ansiogênico. Percebe? O que que significa isso? Isso significa que você tem tantos lembretes de tarefas e coisas que devem ser vencidas porque vão substituir por outras num fluxo infinito. E isso é ansiogênico. Então, o ansiogênico não é causada por conta que a comunicação é muito rápida, por conta da comunicação ser muito veloz. Não é causada por conta da velocidade da comunicação. A ansiedade aqui nesse contexto, ela é causada principalmente por conta da quantidade de tarefas que a vida adulta tem, que a vida adulta demanda. Então é muito mais pelo tamanho da responsabilidade que ela tem do que pela ansiedade por conta, ai meu Deus, estou me comunicando muito rápido. Ai, não é isso. A ansiedade não é porque ela tá conseguindo falar com outras pessoas rápido. Não tem nada a ver. Isso aqui é muito ruim, essa alternativa, tá? Letra C. Expressa a obrigatoriedade de concisão nas anotações. Muito boa, José. Por que não é? Porque não é obrigatório ser conciso. Ela é concisa? Sim. Mas onde o texto diz que é obrigatório ser conciso em todas as anotações? Ela diz que na casa dela a anotação é de uma forma, e ela não fala que é conciso. No escritório, ela fala que ela é mais suave com ela mesma. Por quê? Porque ela é muito lacônica às vezes. Então ela é muito breve nas anotações. Mas isso não é uma obrigação. O texto não fala, olha, é obrigatório quando você escrever um bilhete você ser breve, você ser conciso. Conciso é você fazer um texto pequenininho. Hora nenhuma o texto fala disso. Questiona a prática da escrita de próprio punho. Não, ele hora nenhuma questiona o ato de praticar o manuscrito. Muito pelo contrário. Ele diz que o manuscrito se liga com a escrita digital e as duas formam um ecossistema muito complexo, onde cada uma resolve uma parada. Cada uma tem uma função distinta. Então, por exemplo, ela faz no bilhetinho o manuscrito, mas no cartório digital. Então, ela não questiona a prática do próprio punho. Ela não questiona o manuscrito. Muito pelo contrário. Ela fala que não existe uma substituição do manuscrito pela prática digital. Ela não fala isso. Ela fala que o manuscrito representa identidade, que a letra dela é conseguida reconhecida. Ela fala também que não é do punho ao pixel, é o punho e o pixel. Então os dois coexistem. E não questiona a existência do manuscrito, entendeu? E agora, apresenta diversidade de usos no cotidiano. Perfeito. Ela fala que o bilhete pode ser para ela comunicar com ela mesma, pode ser para ela comunicar com os cohabitantes, pode ser para ela se lembrar de alguma coisa. Então o bilhete tem várias possibilidades, exatamente isso que fala no nosso texto. Tá bom? E se você gostou dessa resolução, já deixa o like aqui, envia para um amigo seu que vai fazer o Enem, isso vai motivar a gente cada vez mais a preparar resoluções de qualidade como essa, tá? E já clica aqui no vídeo de baixo dessa playlist, que vai ter a resolução na questão 7, 8, 9, 10 e de todas as outras questões deste Enem 2025, beleza? Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu!